A história de Lázaro não é apenas um relato antigo, é um mistério que desafia a compreensão humana até hoje. Como um homem que esteve morto por 4 dias pôde voltar à vida? Esse milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas um divisor de águas na fé de muitos. O que essa ressurreição realmente significa? Não estamos falando apenas de um acontecimento extraordinário, mas de algo que toca a essência da existência humana. Quem nunca enfrentou momentos em que tudo parecia perdido? Assim como Marta e Maria olharam para o túmulo de Lázaro sem esperança, muitas pessoas hoje se veem diante de situações que parecem irreversíveis. Mas será que são mesmo? A ressurreição de Lázaro não foi um evento isolado, foi um sinal de algo muito maior. Mostrou que o impossível pode se tornar realidade quando a fé entra em cena. E o mais curioso, esse milagre não aconteceu de forma imediata. Jesus demorou a chegar, e isso nos ensina algo profundo sobre o tempo de Deus. Afinal, quantas vezes esperamos uma resposta e achamos que Deus se esqueceu de nós? Mas e se o silêncio não for abandono, mas um preparo para algo maior? Foi isso que Marta e Maria aprenderam, e é isso que esse acontecimento continua nos ensinando hoje. Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro não era um estranho para Jesus, ele era mais do que um discípulo, era um amigo. Um homem simples, que morava em Betânia, e cuja casa sempre estava de portas abertas para o Mestre. Esse detalhe muda tudo. Diferente de tantos outros milagres, aqui não vemos Jesus curando um desconhecido, mas alguém com quem ele tinha um laço profundo. Isso nos ensina muito sobre a relação entre Deus e os homens. Não somos apenas seguidores distantes, somos chamados para uma amizade com Ele. Lázaro nos mostra que a fé não é apenas sobre crenças e rituais, mas sobre um relacionamento real com Cristo. É interessante pensar que, apesar dessa amizade, Lázaro adoeceu. Isso quebra aquela ideia errada de que quem tem fé nunca enfrenta dificuldades. Ter Jesus por perto não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que, mesmo nos piores momentos, Ele não nos abandona. A questão é, até que ponto confiamos nisso? Será que, assim como Lázaro, estamos vivendo uma fé que nos faz ser próximos de Cristo? Ou apenas o buscamos quando estamos precisando de um milagre? A relação de Jesus com a família de Lázaro. A casa de Lázaro, Marta e Maria não era apenas um lugar de passagem para Jesus. Era um refúgio, um lar onde ele encontrava descanso e amizade. Betânia não tinha templos grandiosos, nem era um centro religioso importante, mas era um lugar onde a fé se manifestava de forma simples e sincera. Marta, sempre ativa, se preocupava com cada detalhe da casa para receber Jesus. Maria, por outro lado, era aquela que se sentava aos pés do Mestre para absorver cada palavra. E Lázaro? Ele representava aquela presença silenciosa, mas essencial, alguém que vivia a fé de forma natural. Isso mostra que Deus não nos chama para uma fé uniforme, mas para um relacionamento autêntico. Marta servia, Maria ouvia, Lázaro acolhia, cada um expressava seu amor de forma única. Da mesma forma, nossa relação com Deus não precisa seguir um único padrão. Mas se Betânia era um lugar de tanta paz, por que Deus permitiu que a dor invadisse aquele lar? A morte de Lázaro parecia contrariar tudo o que aquele lar representava. No entanto, foi justamente nessa casa que um dos maiores milagres da história aconteceu. O mistério e a serenidade de Lázaro. Lázaro não era um homem de grandes discursos. Ele não aparece nos evangelhos como alguém que pregava ou realizava grandes feitos, mas sua vida em si era uma mensagem. Era o tipo de pessoa que, apenas por estar presente, transmitia segurança e paz. Há pessoas assim, que não precisam falar muito para serem notadas. São aquelas que, em momentos de caos, mantêm a calma. Lázaro parece ter sido um desses. Mas sua serenidade seria colocada à prova quando a doença chegou e tudo mudou. A fé verdadeira não se mede nos dias bons, mas nos momentos em que tudo escurece. O que Lázaro sentiu ao perceber que sua vida estava se esvaindo? Será que ele teve medo? Será que questionou? O silêncio dos evangelhos sobre isso nos ensina algo profundo, há batalhas que enfrentamos no íntimo, onde apenas Deus nos vê. E essa é a beleza da fé. Não precisamos ser os mais eloquentes ou visíveis para Deus agir.
Às vezes, uma vida silenciosa e fiel como a de Lázaro se torna o palco do maior milagre. A doença e morte de Lázaro. De repente, algo que parecia tão distante se tornou realidade. Lázaro adoeceu, e não era apenas uma febre passageira. Marta e Maria rapidamente perceberam que algo estava errado. A doença avançava rápido, e o tempo parecia estar contra eles. O desespero tomou conta da casa. Como não tomar alguma atitude? Elas sabiam que havia uma solução: Jesus. Então, mandaram um recado: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não foi um pedido direto, mas uma afirmação cheia de confiança. Elas não disseram curo, apenas informaram a Jesus. Mas o inesperado aconteceu: Jesus não veio. A cada hora que passava, a esperança se esvaía, e então o inevitável aconteceu. Lázaro morreu. O silêncio da casa foi quebrado pelo choro das irmãs. Como aceitar uma perda assim, sabendo que o próprio Filho de Deus poderia ter impedido isso? Esse é um dos momentos mais duros dessa história, pois reflete o que muitos enfrentam. Quem nunca pediu algo a Deus e viu o tempo passar sem resposta? Quem nunca sentiu a angústia de ver a esperança se apagar? Mas o que parece abandono, muitas vezes é um plano que ainda não conseguimos enxergar. O luto e a dor da espera. O silêncio após a morte de Lázaro era ensurdecedor. Marta e Maria enfrentavam o vazio de uma casa onde a alegria parecia ter desaparecido. Os amigos vinham, traziam palavras de consolo, mas nada preenchia a ausência que a morte deixava. Os funerais na cultura judaica eram marcados por lamentos e rituais de despedida. Durante 7 dias, a casa de um enlutado recebia visitas e orações. Mas a dor de Marta e Maria ia além da tradição. Elas não apenas perderam um irmão, mas também tiveram que lidar com uma pergunta angustiante: onde estava Jesus? Quando a esperança morre, o que nos resta? Marta tentava seguir com a rotina, Maria mergulhava no luto. Elas reagiam de formas diferentes, mas carregavam a mesma dor. E a pior parte era a dúvida. Se Jesus as amava tanto, por que não veio antes? Essa é uma pergunta universal. Em tempos de dor, é difícil entender os planos de Deus. Mas essa história prova que Ele nunca está ausente. Algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas a vida delas, mas a história da humanidade. Jesus chega e consola Marta e Maria. 4 dias haviam se passado desde que Lázaro fora colocado no túmulo. O luto ainda pesava sobre a casa, e as perguntas sem resposta giravam na mente de Marta e Maria. Foi então que alguém trouxe a notícia que parecia tardia demais: Jesus estava chegando. Mas, por que agora? Por que não antes? Era impossível não sentir um misto de alegria e dor. Marta, sempre proativa, não esperou Jesus chegar. Saiu ao seu encontro, e suas palavras foram diretas, carregadas de dor e fé ao mesmo tempo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma acusação, era um desabafo sincero de quem acreditava em Cristo, mas ainda tentava entender os mistérios de Deus. Mas então, Jesus olhou para ela e disse algo que mudou tudo: teu irmão há de ressuscitar. Marta, sem entender completamente, respondeu que sabia da ressurreição no último dia. Ela confiava na promessa do futuro, mas não imaginava que o milagre estava prestes a acontecer diante de seus olhos. Enquanto Marta processava aquelas palavras, Maria, que até então permanecera dentro de casa, foi chamada. Ao ver Jesus, desabou em lágrimas e repetiu a mesma frase da irmã. E naquele momento, algo raro aconteceu: Jesus chorou. Ele, o próprio Deus encarnado, se comoveu profundamente com a dor daquelas irmãs. Jesus diante do túmulo e o milagre. A dor estava estampada nos rostos de todos que seguiam Jesus até o túmulo de Lázaro. O sepulcro era uma caverna selada por uma grande pedra. O cheiro da morte já tomava o ambiente, e o coração de Marta ainda relutava em acreditar no impossível. Jesus estava diante da barreira final da existência humana, a morte. Então, veio a ordem surpreendente: tirai a pedra. A reação de Marta foi imediata: Senhor, já cheira mal, pois já é o 4º dia. Ela cria em Jesus, mas ainda via a morte como algo definitivo.
Como abrir um túmulo depois de tanto tempo? O que ele poderia fazer agora? Mas Jesus não recuou. Em vez disso, declarou com firmeza: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então, ergueu os olhos e orou ao Pai, agradecendo antes mesmo do milagre acontecer. Ele não clamou aos céus em desespero, mas em certeza absoluta do que estava prestes a fazer. E então veio o momento mais impressionante. Com uma voz forte e cheia de autoridade, ele ordenou: Lázaro, vem para fora. O silêncio foi instantâneo. Todos prenderam a respiração. O que ninguém imaginava aconteceu. No meio da escuridão do túmulo, Lázaro se moveu. A ressurreição de Lázaro. Os olhos de todos estavam fixos no túmulo. O impossível havia sido ordenado. E, de repente, uma figura envolta em faixas de linho apareceu na entrada da caverna. O choque tomou conta da multidão. O murmúrio se espalhou. O que estavam vendo desafiava qualquer lógica humana. Marta e Maria ficaram paralisadas. Aquilo era mesmo real? Seu irmão, que haviam chorado e sepultado, estava vivo. O medo e a incredulidade lutavam contra a esperança. Mas então, a voz de Jesus trouxe clareza ao momento: desatai-o e deixai-o ir. Os amigos de Lázaro correram até ele. Retiraram as faixas, e para espanto de todos, ele estava ali, de pé, com vida em seus olhos. A morte não tinha mais domínio sobre ele. O poder de Deus havia se manifestado diante de todos. O milagre foi tão grande que a notícia se espalhou rapidamente. Muitos creram em Jesus naquele dia, pois viram com seus próprios olhos o que parecia impossível. Mas nem todos estavam felizes com isso. A reação dos líderes religiosos. Nem todos receberam a ressurreição de Lázaro como uma boa notícia. O milagre foi tão impactante que os fariseus e sacerdotes começaram a se preocupar. Afinal, como contestar algo que tantas pessoas testemunharam? Se antes Jesus já incomodava, agora ele havia ultrapassado qualquer limite aceitável para os líderes religiosos. O conselho dos principais sacerdotes e fariseus se reuniu em segredo. A preocupação não era apenas teológica, mas política. Eles temiam que o crescente número de seguidores de Jesus trouxesse represálias de Roma, desestabilizando sua autoridade. E então, surgiu a decisão: era preciso eliminá-lo. Mas não apenas Jesus. Lázaro, agora um testemunho vivo do poder de Deus, também era uma ameaça. Enquanto ele caminhasse entre as pessoas, sua própria existência seria um lembrete do milagre. Por isso, os líderes tramaram matá-lo também. Mas como silenciar um milagre? Como apagar uma verdade tão poderosa? O medo dos fariseus mostrava que, mesmo diante da ressurreição, os corações endurecidos podem se recusar a enxergar a verdade. O significado espiritual da história. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um evento extraordinário, mas um sinal profético. Ela apontava para algo ainda maior que estava por vir, a própria ressurreição de Cristo. Se Jesus tinha poder para chamar um homem da morte de volta à vida, o que aconteceria quando ele mesmo enfrentasse a cruz? O milagre também nos ensina sobre o tempo de Deus. Marta e Maria queriam que Jesus chegasse antes da morte do irmão, mas ele veio depois, e fez algo ainda mais grandioso. Quantas vezes pedimos algo e achamos que Deus está atrasado? A história de Lázaro nos mostra que os planos de Deus são perfeitos, mesmo quando não entendemos no momento. Além disso, a ressurreição de Lázaro é um símbolo da nossa própria jornada espiritual. Quantas vezes estamos presos em túmulos de medo, culpa ou desespero? Jesus continua chamando cada um pelo nome, dizendo: vem para fora. Mas será que estamos ouvindo? Esse milagre ecoa até hoje como um convite à fé. Se um homem que estava morto pôde voltar à vida, o que Deus não pode fazer por aqueles que confiam nele? A história de Lázaro não é apenas sobre um homem que voltou à vida, é sobre o chamado de Deus para todos nós. Ele nos convida a sair dos nossos túmulos pessoais, seja o medo, o desânimo ou a falta de fé. A pergunta é: estamos prontos para responder a esse chamado? Marta e Maria viveram um momento de profunda dor, mas viram essa dor se transformar no maior milagre de suas vidas. E você? Está disposto a confiar em Deus mesmo quando tudo parece perdido?
A ressurreição de Lázaro nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, o poder de Deus pode trazer uma nova vida. Se essa história tocou você, não guarde isso só para si. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal. Assim, juntos, podemos espalhar mais fé, esperança e testemunhos do que Deus pode fazer. Porque, no fim das contas, o mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora do túmulo, ainda hoje continua chamando corações para a vida.